Meu nome é Edson Lucas, estudante do curso de Nutrição, e hoje, juntamente com meus colegas Ana Carla, Alice França, Camila Medeiros, Débora Batista, Geisa Félix, Noélia Pinheiro, Takeo e Wesley Luiz, nós vamos estar trazendo um pouco sobre patologias cardíacas. O trabalho solicitado pelo professor Rafael Freitas, da disciplina de Patologia Geral. Em específico, nós vamos estar falando um pouco sobre infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, consiste na morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa. Então, na verdade, o que acontece é que, com o passar do tempo, passar dos meses, dos anos, as artérias coronarianas elas começam a se formar placas de colesterol, de gorduras, que ficam assim alojadas nas artérias coronarianas. E com isso, o fluxo de sangue que corre ali naquelas artérias, ele fica estreito e com o tempo esse fluxo ele pode ser zerado, pode não ter passagem nenhuma de sangue. E com isso, pode estar tendo uma morte celular do músculo chamado miocárdio. E esse músculo pode estar se necrosando por deficiência, por falta dessa passagem de sangue. Então, essa doença se chama infarto agudo do miocárdio porque o infarto significa a morte celular, a morte das células. Aí se chama infarto. Agudo porque esse processo, essa doença, ela se desencadeia de uma forma bruta, de uma forma intensa, bastante agressiva, por isso se chama aguda. E miocárdio, que é um músculo do coração que necessita desse sangue para poder circular. No Brasil, as doenças cardiovasculares ainda permanecem como a primeira causa de mortalidade proporcional, responsável por 29% dos óbitos, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS. O infarto agudo do miocárdio, das siglas IAM, é a segunda causa de mortes mais frequentes, cerca de 7%, segundo o DataSUS, no ano de 2010. Então, no nosso país, o infarto agudo do miocárdio é bastante frequente e os números de óbitos por essa doença é extremamente alto, cerca de 100 mil pessoas por ano. E há vários anos atrás, o infarto agudo do miocárdio acometia pessoas, em sua maioria, entre 60 e 50 anos, mas segundo dados do DataSUS, hoje já se pode ver que essa doença já acomete pessoas com menor idade, de 40, de 30, acometendo jovens. Isso tudo por conta de uma má alimentação. As pessoas não praticam exercício e têm uma alimentação rica em gorduras. E com isso, pode estar se desenvolvendo um infarto agudo do miocárdio. E as pessoas que são acometidas dessa doença, elas têm grande chance de sobreviver se o socorro for bem rápido, porque, como diz no próprio nome, infarto agudo significa de forma bruta, ela vem de forma que chega de uma forma bem grave, e se a pessoa não tiver um socorro rápido, ela tem grandes chances de não sobreviver a essa doença. Félix, do quarto semestre de nutrição, vou falar um pouco sobre a fisiopatia do infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, ele consiste na morte, necrose dos cardiomiocitos, ou seja, a parte do tecido muscular do coração, devido à deficiência de oferta de nutriente e oxigênio ao tecido. O que causa, na verdade,
O que causa esse infarto agudo do miocárdio? Causa através de acúmulo de placas coronarianas, bloqueando o fluxo sanguíneo e oxigênio para o coração. Por que ocorre essa obstrução? O que causa, na verdade, essa obstrução? O que causa é o surgimento de um coágulo decorrente do rompimento de placas de gorduras ricas em colesterol. O porquê, né? A gente pode, né, ter essa dúvida de perguntar o que é um infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio é a obstrução das artérias coronarianas. E por que leva à morte? O porquê é porque é responsável pela irrigação do músculo chamado de miocárdio. É o que acaba ocorrendo. Uma curiosidade sobre o infarto agudo do miocárdio é que tem a extensão. O infarto pode ser transmural e não transmural. O transmural, ele na verdade, ele invade toda a espessura do miocárdio. Já o não transmural, ele não se estende pelas paredes ventricular. Como, né, o transmural, o infarto, né, como é o infarto do miocárdio, ele já, né, envolve, né, toda essa espessura do miocárdio. Isso foi uma curiosidade que eu achei muito interessante. Também achei outra que fala a respeito das crises do infarto, né? Como ocorrem essas crises? Essas crises, na verdade, ela pode ter uma duração de 2 horas ou, na maioria das vezes, 5 minutos, que elas vêm com, todo mundo sabe, né, que elas são dores no peito extensiva e que pode vir também oscilando, que pode ter suor, pode ter náuseas, pode ter vômito, dor de cabeça, o que acaba também confundindo com outros sintomas, que às vezes a gente não consegue distinguir realmente o que a gente está sentindo, porque essa irradiação que envolve, né, da mandíbula, que vem para o ombro e depois desce para o braço, que é, né, do lado esquerdo do peito, como todos falam, acaba confundindo mais a fisiopatia do miocárdio é nada mais do que isso, que são acúmulos nas placas coronarianas que vai bloqueando o fluxo de sangue para o coração. Me chamo Ana Carla, sou estudante de nutrição do 4º semestre e vou estar falando sobre a fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio, IAM. Né? E complementando com o que minha colega Geisa já falou, né? O IAM, ele nada mais é do que a ruptura ou erosão da placa esterosclerótica, que essa placa esterosclerótica é o acúmulo de colesterol nas paredes das artérias coronárias, ou seja, há um acúmulo de gordura nessas paredes coronárias, que são as paredes do coração, né? Da parte das artérias do coração. E ocorre essa redução, né, resultante dessa ruptura. E assim, desencadeando um processo de cascata. E assim, o qual reduz de forma crítica o fluxo de sangue dentro dessas artérias. Então, pelo espasmo coronário ou formação do trombo, né, que acaba desencadeando a isquemia cardíaca, que é a diminuição da passagem de sangue. Então, essa redução do fluxo sanguíneo e essa diminuição da passagem do sangue é chamada de isquemia cardíaca. Quando o sangue ocorre essa dificuldade por conta da placa esclerótica. E, ocasionando assim
a necrose e fibrose do tecido. O que é essa necrose e fibrose? É a parte de morte e cicatrização desse tecido, né, dessa artéria. Então, resumindo, né, essa parte fisiopatológica, ela se dá por isso, pela necrose, né, e erosão, ruptura e erosão dessa placa aterosclerótica. Bom dia, meu nome é Camila Medeiros, sou estudante de nutrição do 4º semestre da FASAG e vim falar sobre uma patologia cardíaca que é o IAM, infarto agudo do miocárdio. Sabemos que o infarto agudo do miocárdio consiste no bloqueio do fluxo sanguíneo. Geralmente é quando um coágulo bloqueia o fluxo de sangue para o coração fica sem sangue, o tecido perde oxigênio e morre. Um dos sinais... E quais são os sinais e sintomas? Um dos sinais mais comuns do infarto agudo do miocárdio é uma dor muito forte e opressiva no peito. Essa dor dura em torno de uns 20 minutos. Ela causa irradiações para o braço esquerdo e até para o maxilar. Em casos assim, é muito importante que levem a pessoa que está assistindo essa dor para o hospital ou então peça socorro. É importante também lembrar que as pessoas que estão sentindo essas dores não devem fazer esforço físico, pois pode agravar o quadro. Estão propícios a sofrer esse ataque homens com mais de 40 anos e mulheres na fase da pós-menopausa. Também é bastante importante salientar que fumantes, pessoas que não praticam atividades físicas, que são sedentários, diabéticos, também são um grupo muito propício a sofrer um ataque. Algumas pessoas podem até ter um infarto e não apresentar dores tão fortes. Existem muitos casos de pessoas que estão sofrendo infarto e não sabem. Isso geralmente acontece em diabéticos e pessoas mais idosas. Na população, em geral, essas dores são acompanhadas de uma sensação de mal-estar, fadiga, que pode incluir náuseas, vômitos, tontura, a pessoa fica suando frio. Na minha pesquisa, eu também pude perceber que pelo fato de estar ocorrendo o fluxo sanguíneo interrompido do sangue que vai para o coração, é como se o coração estivesse funcionando de um jeito errado. Aí as batidas do coração ficam diferentes, aí por isso que algumas pessoas sentem arritmias. Também pode ser comum as pessoas sentirem dores epigástricas, dores no estômago. Não é um sinal muito comum, mas pode ser também um sinal do infarto agudo do miocárdio. Bom dia, eu sou Noelia Pinheiro Almeida, sou do curso de nutrição 4º semestre. Eu vou falar sobre IAM, infarto agudo do miocárdio, e vou falar sobre sinais e sintomas. É uma dor torácica. O principal sintoma do IAM, que é descrito como uma dor súbita sobre o externo, um osso localizado no meio do peito, constante e constritiva, que pode ou não irradiar para várias partes do corpo, como dores locais, braço esquerdo, maxilar ou peito, dores circunstanciais em repouso. No braço, essas dores locais, geralmente no braço direito pode acometer ao indivíduo, mas com muita frequência no braço esquerdo, quem tem o IAM.
E as dores circunstanciais em repouso, ela vem lentamente, dando os primeiros sinais de alerta. Então, por isso que fala dores circunstanciais em repouso. Dores no corpo, fadiga, tontura, pele fria, úmida, suor e suor frio. Então, o indivíduo, ele começa a ter uma sudorese muito intensa quando está tendo os sinais. E de molhar a roupa, o lençol, onde ele fica, nada tá cômodo para ele, tudo fica, não traz comodidade, ele fica inquieto, porque, segundo os relatos, as dores são muito intensas. Mas no aparelho gastrointestinal, a azia, a indigestão, náuseas e vômito também são fatores que contribuem. E dores no braço e no ombro, com desconforto e rigidez. Então, essa dor no braço e no ombro, ele traz ao indivíduo um grande desconforto e muita rigidez, que incomoda muito. Também é comum a ansiedade, e ansiedade, muito desconforto, como eu já falei, no ombro, falta de ar, palpitações, opressão no peito. E eles relatam que a dor no peito é como se estivesse comprimindo o peito, esmagando o músculo cardíaco. E eles falam muito que aquela pressão mesmo, que estivesse havendo um esmagamento muito forte, podendo irradiar para as costas, rosto. Mas já nos diabetes e nos idosos, o infarto pode ser assintomático, sem sinais específicos. Essas pessoas precisam ficar atentos aos sinais mais sutis e não hesitar para investigar, porque muitos indivíduos, quando começa a apresentar os primeiros sinais, eles se calam. Não sei se é por medo de encarar a realidade e com medo de ter um choque, que ele está tendo início, os primeiros infartos, com um grau leve de intensidade e até o ponto de chegar a ter uma crise, ele vinha com uma intensidade maior, ter uma crise e o indivíduo vinha até a morte. Olá, meu nome é Débora Batista, sou estudante de nutrição, curso 4º semestre. E hoje eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico do IAM, né, que é um infarto agudo do miocárdio. Bem, logo de início, o que é diagnóstico? O diagnóstico é um processo analítico na qual o profissional da área de saúde tem essa ferramenta para detectar a patologia, sendo para a confirmação da patologia na qual ele suspeita ou para descartar aquela patologia. É feito exames físicos, também o relato de sintomas, Vale salientar aqui que os sintomas só o próprio paciente ele pode relatar, diferente de sinais, que o próprio profissional da área de saúde ou até mesmo as pessoas, os parentes, que convivem com aquele paciente conseguem ver, Também tem o eletrocardiograma, que ele serve, que ele tem esse objetivo de verificar os ritmos, e a frequência dos batimentos do coração, Também tem exames em laboratórios, laboratoriais, que serve para detectar, a presença de marcadores químicos. Como vocês podem acompanhar no slide, vem falando em relação aos marcadores, Tem a mioglobina, que estão presentes no coração, que tem a sua concentração de 2 a 3 horas, Esse aumento é o inicial. Também tem um pico, de 6 a 9 horas, E também tem um valor basal, que vai de 18 a 36 horas, Também tem o CKMB, que é a creatina, que é uma proteína, encontrada no músculo cardíaco e tem a concentração no sangue, E a gente vai ver também aí, vocês podem acompanhar em relação ao aumento inicial, que vai de 3 horas até 8 horas. Tem o pico, de 10 até 24 horas. E tem esse valor basal de 3
a 4 dias. Já a tropamina, né, ele tem esse aumento de 4, né, a 6 horas. O pico vai de 10 a 24 horas e o valor basal vai de 7 dias ou mais. Então, o que a gente pode perceber? Que tanto o CK-MB e a mioglobina são marcadores não muito específicos. Por quê? Porque a duração de tempo, né, do pico deles são muito mais rápido do que a tropamina, né? A tropamina acaba sendo mais eficaz, mais específica, porque da duração elevado do pico em que ele se encontra. Também eu abro em parênteses em relação à mioglobina, né? Esse pico ele aumenta de 6 a 9 horas e também qualquer machucado no músculo faz com que essa elevação aconteça, faz com que esse pico seja elevado. Então, o mais específico, como havia dito, é sim a tropamina, né? Que é um marcador mais específico, né? Para aquelas pessoas, para o diagnóstico, né? Do infarto. E também tem em relação aos fatores, né? De risco, né? Quais são essas pessoas, Débora, que está no fator de risco? São pessoas que têm um hábito alimentar inadequado, né? Um hábito alimentar muito rica em lipídio, certo? São pessoas também que sofrem por obesidade ou que têm parentes, né, que já sofreram um infarto. Então, assim, essas pessoas são fatores de risco. Vale salientar que não é porque está em fator de risco que vai adquirir, não. Pode ser que tenha pessoas também que não tá no fator de risco e acaba tendo sim, né? Porque às vezes o fator de risco a gente só liga só traz para as pessoas que a gente consegue distinguir ou por não ter um hábito alimentar adequado, ou por ser sedentária, ou por ser consumidor de álcool, né? A gente acaba ligando, traçando esses fatores de risco nessa classe de pessoas. Mas também, né, tem pessoas que não apresentam nenhum tipo de sinal, né? Nenhum tipo de sinais que são vistos, e sim sintomas, né? E quando a pessoa apresenta esses sintomas, a única pessoa que pode falar, né, é o paciente. Nem os parentes conseguem muitas vezes diagnosticar, levar no médico. Por quê? Porque esse relato, como eu havia falado, é entre o paciente. É o paciente que vai proporcionar. E sempre está indo ao médico, né? Esse fator de risco, essa indicação de fator de risco, né? Tá sempre procurando especialista, né? Olá, eu me chamo Alice França, sou da turma de nutrição do segundo semestre da instituição FASAG. Ainda falando sobre o diagnóstico, existem outros exames, né, que podem ajudar neste momento, né, que é o exame de sangue, que vai medir o nível de enzima resultante da destruição de células cardíacas, o ecocardiograma, que também pode ser útil, especialmente nos casos duvidosos, e uma vez confirmada a suspeita, outros métodos de imagem costumam ser usados para investigar a extensão da lesão do miocárdio, né, o local da obstrução e os vasos que foram envolvidos, né, como é o caso da angiografia computadorizada, o ATC das artérias coronárias e a ressonância magnética cardíaca. Todos esses exames, eles serão importantes, né? Mas o primordial mesmo é o eletrocardiograma, que é ele que vai dizer exatamente naquele momento se realmente se trata de um infarto e qual o grau de acometimento, o grau da lesão do coração e até mesmo qual a parede foi afetada. E antes mesmo do infarto acontecer, se aquele paciente ele já apresenta sintomas, ele pode sim procurar um médico, né, especializado em cardiologia, porque existem exames como é o caso do eletrocardiograma, o teste argomático, que nada mais é que é o teste de esforço,
que no momento desse exame, o paciente ele vai fazer exercícios, né, que vai simular o estresse no coração, e se houver alguma obstrução, ela pode aparecer nesse exame, né, que aquele paciente, ele, feito esses exames, ele pode prevenir para que não ocorra, para que não venha acontecer um infarto, né, um IAM. Então, é uma forma assim, né, de prevenção, porque aí o paciente ele vai tomar os seus devidos cuidados, né, em relação à mudança da alimentação, né, os exercícios diariamente, isso tudo vai ajudar para que isso não venha ocorrer, né. E existe também outros exames, né, mais específicos, como é o caso da ressonância magnética do coração, a tomografia de artérias coronais e também o cateterismo. Boa noite, eu sou Taquel Ribeiro e vou apresentar o tratamento do infarto agudo do miocárdio, da matéria de Patologia Geral do professor Rafael Freitas. Tratamento: antiplaquetários, aspirina e derivados xenoperidínicos. A aspirina é usada para alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada. Heparina é indicado para a prevenção secundária dos eventos aterotrombóticos. Anticoagulantes orais para a prevenção de tromboembolismo venoso. Os beta-bloqueadores reduzem o índice cardíaco, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Terapias de reperfusão têm benefício comprovado quanto à utilização do tratamento de infartos, elevação do segmento ST. Podem ser realizadas a utilização de agentes fibrinolíticos ou com angioplastia primária com balão ou sem implantes estentes. Cada método tem vantagem e limitações. Os hospitais que tratam pacientes com IAM podem ser divididos em intervencionais e não intervencionais, dependendo da disponibilidade de serviço de hemodinâmica capaz de realizar intervenção coronária percutânea de emergência. E a revascularização do miocárdio é um procedimento cirúrgico que utiliza segmento de artéria ou veia para desviar sangue da aorta para artérias coronárias. Olá a todos, eu sou Wesley e eu curso o 4º semestre de nutrição na instituição FASAG. Eu vim falar um pouco sobre o tratamento das complicações a respeito do infarto agudo do miocárdio. Bom, o tratamento das complicações envolve 3 tratamentos, que é o clínico, o cirúrgico e o mecânico. Iniciando com o clínico e cirúrgico, nós temos a complicação envolvendo a pericardite, que vem de it, inflamação, e o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. E temos a inflamação dessa membrana. O tratamento dessa complicação é a seguinte: nós temos o anti-inflamatório, portanto é um tratamento clínico, né? Nós temos o anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório ele é não esteroide, que é o seguinte: esse anti-inflamatório não esteroide é que ele age como anti-inflamatório, ele age como inibidor da dor e da febre. Por isso é chamado de não esteroide. Nós temos também a falência miocárdica e o choque cardiogênico, que são outras 2 complicações. Então, para o tratamento primeiro eu vou falar sobre o que é cada um dos dois, né? Essa falência miocárdica refere-se à insuficiência cardíaca. Então, o coração não consegue bombear corretamente. Então, o choque cardiogênico, que posso dizer, fatal, que é uma complicação severa, onde o coração, além de não conseguir bombear corretamente, ele não consegue enviar sangue para o resto dos outros órgãos. É chamado de insuficiência cardíaca e a insuficiência de nutrientes para o resto do corpo, né?
Então, para tratamento dessas complicações envolve um monitoramento completo do paciente, então, portanto, hospitalar, vamos dizer assim, né? Além de máscara respiratória e catéter nasal, tá bom? Esses são os tratamentos mais comuns. E temos agora um tratamento, outro tipo de tratamento, né, que é chamado de marca-passo, que é um produto mecânico, um produto eletrônico, perdão, que é envolto no lado direito, né, do peito, abaixo do osso do ombro aqui, né, nessa parte aqui, e é envolto por tratamento cirúrgico, onde é feita a incisão na pele, onde 2 eletrodos são envoltos nas artérias do lado direito do coração, e esse marca-passo ele tende a monitorar, controlar e até desfibrilar, no caso, certas alterações cardíacas, tá bom? Então, vou falar um pouco agora sobre o tratamento mecânico, que envolve tipo de socorros e ele tende a ter o objetivo de ressuscitação, tá bom? E agir e também além da parada respiratória, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Nós temos o socorro básico, né, que é a respiração boca a boca, que tende a geralmente ressuscitar a pessoa, insuficiência respiratória. Então, nós temos essa respiração boca a boca, né? Tende a desobstruir as vias nasais, as vias aéreas, perdão. Nós temos também a compressão torácica, né? Que tende a ter o fluxo da aceleração respiratória intrapulmonar, perdão, tende a ser a impulsionação, né, da respiração pulmonar, né? E nós temos a desobstrução das vias aéreas, não é? Que são outro tipo de ressuscitação. Então, esse tratamento das complicações, ele tende a ter o objetivo de ressuscitação. Então, se o paciente está quase que no limite, não é? Então, nós temos essas opções de ressuscitação por tratamentos de primeiros socorros. Tá bom? Então, é isso. Tá? Até mais.